Ventilador LTV2 2200 da Vaire. Esse ventilador funciona com energia externa. O LED permanece aceso quando conectado à rede de energia. Bateria removível. Quando não conectado à rede, é ativada automaticamente a carga da bateria removível. E bateria interna, quando a bateria removível é retirada ou completamente descarregada. Para verificarmos a carga da bateria removível, é possível verificar diretamente nela ou através desse botão quando o ventilador estiver ligado. Para recolocar a bateria, pressione até dar o barulho. Para a ventilação é necessário uma fonte de gás apropriada. Em caso de possibilidade de uma fonte de ar de oxigênio de alta pressão, se recomenda o uso de uma válvula para evitar oscilações de pressão e alarme do ventilador. Em caso de fonte de baixa pressão, a mesma mangueira deve ser conectada no fluxômetro e ativado o botão baixa pressão. Quando conectado à válvula, a mesma deve ser regulada para a pressão adequada. Esse ventilador dispensa o uso da rede de ar comprimido, pois capta diretamente a partir de um gerador de pressão. Então essa região ela nunca pode estar obstruída, é uma espuma filtrante que impede a entrada de sujidade na captação do ar. Dentro dele há uma turbina e um blend que faz a mistura do oxigênio com o ar ambiente de acordo com o FiO2 ou fluxo ofertado, e existe uma turbina que faz a aceleração desses gases. Saída inspiratória e sensores de fluxo e exalação. Os sensores são conectados à peça Y da traqueia. Os mesmos não devem ser danificados para não surgir erros de leitura. No ramo expiratório, existe uma válvula expiratória. A mesma não pode ser danificada. Caso esteja danificada, a traqueia não funcionará de forma correta. O ramo inspiratório, que é o ramo mais longo, se conecta na saída inspiratória. Para um encaixe se usa a peça adaptadora. E os sensores são colocados conforme a indicação. Recomenda-se não tracionar as mangueiras na retirada dos sensores para não danificar os mesmos. A mangueira deve ser encaixada. A peça laranja e a peça branca são peças de rosca e deve ser encaixada de forma adequada. Para ligar o ventilador, pressione Power. O mesmo fará um breve autoteste. Se seleciona o mesmo paciente, caso queira manter as configurações abaixo e o paciente seja da mesma faixa etária, ou seleciona-se novo paciente, infantil, pediátrico ou adulto. Escolhendo o novo paciente adulto, silencie para poder configurar.
Coloque a frequência respiratória de acordo com a necessidade. Confirme. Tempo inspiratório. Relacionado com a frequência vai definir a relação. Então, esse é o tempo inspiratório e não é a relação. É o tempo de inspiração. Volume corrente ou volume tidal por ml, de acordo com o peso ideal e não com o peso real. Então, geralmente se recomenda, nos casos de SARA, de 4 a 6 ml por quilo do peso ideal, de acordo com a altura do paciente. E os demais podem chegar até a 8 ml por quilo do peso ideal, de acordo com a altura do paciente. PIP, FiO2, sensibilidade. Nesta aqui ficam os alarmes. Limite de pressão alta, limite de pressão baixa, pressão de pico e volume minuto, o mínimo. Após configurado, conecte o ventilador ao paciente. Aguarde alguns instantes até que as pressões se estabeleçam. Após as pressões se estabelecerem, o alarme parará de soar. Esses alarmes podem ser liberados da tela através do botão Alarme Reset. Todos os alarmes não ativos sairão da tela. E a partir daí, começa a rolar em cascata as informações em relação à ventilação que está sendo feita. Relação inspiratória-expiratória, fluxo, pressão média, PIP, frequência respiratória, volume expiratório, volume minuto, relação IES, fluxo, pressão de pico. Essa e essa são a mesma. Em caso de aumentar a frequência, a relação vai modificar. Relação IES. Então, o tempo inspiratório tem que ser ajustado caso queira manter uma relação IES de 1:2. Para 2.1. A oferta de oxigênio também pode ser reduzida para que o paciente permaneça na saturação periférica alvo. Em caso de oscilação de pressão da rede, o ventilador alarmar, mostrando o que está acontecendo. Baixa pressão de O2. Ao corrigir a pressão, o alarme para de soar, porém segue na tela. Para limpar, caso seja desconectado da traqueia do paciente, o alarme também irá soar. Quando corrigido,
as pressões se adequarão novamente dentro do circuito e o alarme parará. Aí novamente, alarme reset para limpar os alarmes. E nós podemos acompanhar as informações da ventilação. Caso o paciente não esteja bem sedado, esteja fazendo prensa abdominal ou esteja assíncrono com a ventilação, alguns alarmes poderão soar também. Quando corrigido o problema, os alarmes permanecerão. Alta PIP, baixa PIP, limpando, volta as informações da ventilação. Quando o paciente interage na ventilação, o pulmãozinho acende. Para verificarmos o nível da bateria removível, enquanto o ventilador está ligado, a gente pode usar esse botão aqui. Para verificarmos os níveis da bateria interna e removível, bateria interna 98%, removível 98%. Quando o pulmão tem uma boa complacência, a pressão vai se manter. Porém, em pulmões com baixa complacência, a tendência da pressão é que seja mais alta. Outras possibilidades que o ventilador oferece: botão de inspiração manual. Ele vai incrementar respirações acima da frequência programada. (25). Então eu fiz 5 acima da frequência programada. Ins, hold. Fará o cálculo da pressão platô, complacência estática e delta de pressão. Hold fará o cálculo do alto PIP. Para sair, pressione, pressione. Também há a possibilidade de um flush de oxigênio a 100%. Nesse momento, o paciente passa a receber um flush de 100%. Para desativar, pressione novamente.